Existe um tipo de morte que não é percebida. Sem dor, sem alarme, sem sinal físico aparente. Sardes é um assunto extremamente sério e grave para se tratar na igreja. Porque a igreja em Sardes é uma igreja que tinha nome, que tinha reputação, que tinha história, mas que estava morta. E é o próprio Cristo que vai dizer isso. Hoje a gente vai mergulhar naquela que talvez dentre as cartas escritas para as igrejas do Apocalipse seja a mais perturbadora. A igreja em Sardes. A igreja que tinha nome e aparência de que estava viva, mas estava morta. Vamos entender o contexto da cidade de Sardes para a gente poder entender onde é que a igreja estava. Sardes era uma cidade que ficava onde a gente conhece por Turquia Ocidental, a mais ou menos 80 quilômetros de Esmirna. Sardes era uma cidade de riqueza extrema. O rio Pactolo, que passava por ali, tinha ouro. Sardes foi uma das primeiras cidades a cunhar moedas de ouro e de prata, a fabricar, a produzir essas moedas. A cidade de Sardes foi construída em cima de um enorme penhasco, com paredões que eram quase impossíveis de se escalar. E isso dava para eles a sensação de invencibilidade. E foi justo isso que causou a eles duas quedas vergonhosas. Falando resumidamente, a primeira vez em 546, quando os persas escalam as muralhas e tomam a cidade, pois encontram os guardas dormindo. E aí, a segunda vez, em 214, também antes de Cristo, quando aí é a vez dos gregos escalarem a muralha e tomarem a cidade. Duas vezes a cidade de Sardes cai, duas vezes tomada, pelo mesmo motivo, a falta de vigilância. A cidade de Sardes tinha um forte culto pagão, principalmente a deusa Ártemis, que tinha um enorme templo na cidade. Com a decadência da cidade de Sardes, por causa das invasões, a religião foi tomando o mesmo caminho. A religião pagã foi tendo um declínio, se transformando, algo que era forte, o culto pagão, acabou se transformando numa mera religião. É importante lembrar que a gente está falando de uma cidade fora do território de Israel, uma cidade com cultos pagãos, que iniciou seu declínio há mais de 500 anos antes de Jesus. E apesar de todo o passado glorioso que Sardes tinha, nos dias em que João escreve o Apocalipse, mais ou menos 95 anos depois de Cristo, Sardes já não era uma cidade tão relevante. Por que é tão importante saber essas coisas sobre a cidade de Sardes quando a gente está lendo o texto? Porque Jesus usa isso. Jesus usa a identidade histórica da cidade de Sardes para revelar a condição espiritual atual da igreja. Porque lendo o texto, você vai ver que a igreja tomou o mesmo caminho. Agora já contextualizado, vamos para o primeiro versículo. E ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. Começa logo com Jesus dando a primeira paulada. Jesus começa se apresentando como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Simples. Os 7 Espíritos de Deus, o Espírito Santo na sua plenitude total. Ele também diz que ele é aquele que tem as 7 estrelas. E a gente já viu isso lá em Éfeso, né? Jesus é aquele que tem a autoridade máxima sobre a igreja. Você percebe como ele já se apresenta? Olha que legal isso. Você está morto, mas eu sou aquele que tem o Espírito que dá vida. Conheço tuas obras e que tens nome de que vives e está morto. Não é um problema de falta de obras. E diferente das outras igrejas que a gente já viu, não é esfriamento, não é falsa doutrina, não é perseguição. É mais profundo que isso, é mais avançado. É um retrato de religiosidade vazia. Às vezes funciona, tem nome, tem estrutura, mas não tem vida espiritual. E nos dias de hoje também tem muita igreja assim, tem muitas pessoas assim. Ser vigilante fortalece as coisas que permanecem, que estão prontas para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ser vigilante. Esse texto, esse contexto bate certinho com a cidade de Sardes. A cidade que caiu por falta de vigilância. A cidade que caiu porque os soldados dormiram. Vocês estão espiritualmente dormindo. Acorda, vigia, vai ficar nessa daí até quando? Depois de mandar vigiar, Jesus diz: fortalece as coisas que permanecem, coisas que estão para morrer, mostrando aí um último caminho antes da morte total. Recupera aquilo que ainda não morreu. Jesus está mostrando para a gente, está revelando para a gente que ainda existe algum tipo de vida em Sardes, mas que isso está no limite, está num estado crítico. Às vezes, tudo isso que aconteceu com Sardes está acontecendo agora com determinada igreja, mas as pessoas que estão ali dentro não conseguem perceber, elas não conseguem ver isso, porque toda a estrutura que está em volta dá para elas uma sensação de firmeza, uma sensação de segurança, mas o inimigo já entrou, já destruiu e ninguém percebeu.
Às vezes essa pessoa é você, que por causa do seu lugar alto e da sua sensação de segurança, parou de vigiar, permitiu que o inimigo entrasse e quando ele entrou ele destruiu tudo e você ainda nem percebeu. Mas assim como Sardes, Deus continua te chamando para um avivamento dessas pequenas coisas que restaram. E isso é misericórdia. Dá para ver pelo texto que existem obras, porque eu não achei suas obras perfeitas diante de Deus. Mas isso mostra pra gente aquilo que a gente falou lá no começo, que existem obras, mas que Deus não liga para isso, porque são obras por obras, provavelmente sem fé, sem amor e sem sinceridade. Lembra-te, portanto, do que tu tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, pois se tu não vigiares, eu virei a ti como um ladrão, e tu não saberás a hora em que virei sobre ti. Jesus manda a igreja se lembrar das coisas que recebeu e ouviu, ou seja, da verdade original, da verdade apostólica, da verdade que já tinha sido pregado dentro da igreja. Jesus está falando, lembra do começo, lá daquela verdade que você esqueceu, você lembra? Ele diz, lembra disso, guarda e se arrepende. Não fazendo isso vem a advertência, ele vai vir como um ladrão, porque ninguém vai saber qual é o momento exato em que ele vai lançar o juízo. Uma igreja que não vigia é uma igreja que constantemente será surpreendida de forma negativa. Assim como na igreja de Tiátira, na igreja de Sardes também ficaram alguns remanescentes na fé. Assim como mostra o versículo seguinte. Tens uns poucos nomes em Sardes que não contaminaram as suas vestes, e eles andarão comigo de branco, pois eles são dignos. Olha que coisa gloriosa. Mesmo dentro de uma igreja morta, existem alguns que permaneceram vivos, que andarão de branco comigo. Isso significa pureza, justiça, e na sequência vem a promessa a esses. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante de seus anjos. Não riscarei, não apagarei o seu nome do livro da vida. Percebe como isso é uma segurança espiritual ligada à perseverança? A igreja tinha o nome no livro da vida. Os que morreram foram riscados, os que morreram espiritualmente, riscados do livro da vida. Mas aqueles que venceram a morte espiritual e permaneceram vivos espiritualmente falando, esses foram mantidos. A esse Jesus diz que vai confessar o nome diante do Pai. A mesma promessa que ele faz lá nos evangelhos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, mostrando mais uma vez, assim como nas outras igrejas, que essa mensagem não é só para Sardes, mas é para todo membro, para todo líder, para toda igreja de antes e também nos dias de hoje. A igreja em Sardes traz para a gente um confronto muito importante dentro de uma pergunta. Eu tenho vida ou só aparência de vida? Às vezes nós estamos dentro da igreja, cercados de estrutura, de atividade, de organização, por um monte de coisa que a igreja oferece, e isso gera em nós uma falsa sensação de segurança. A gente acha que está bem, acha que está vivo, mas está morto. E o pior de tudo, não percebe. Quando o coração humano se apoia na estrutura física, ele para de depender de Deus. E é exatamente isso o que a igreja de Sardes nos ensina, que o que mata não é a religião, mas é a presença da religião sem vida. E qual é a nossa vida? Jesus já falou isso pra gente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vigia, crente, porque isso está pertinho. Isso é mais comum hoje do que lá na época da igreja de Sardes. No próximo vídeo, a gente vai ver a igreja de Filadélfia. E o que será que essa igreja tem para ensinar pra gente? Que o Papai do Céu te abençoe sempre.